E aí, pessoal, vamos atualizar algumas informações sobre o Grêmio, porque tem reforço no Flamengo, mais uma vez, com o trabalho do STJD, e tem muitas notícias da base do Grêmio, e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, este recado que é para você que está precisando de uma renda extra, tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. Basta um computador ou um celular com internet. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, vamos começar com o confronto entre Grêmio e Flamengo. E não do lado do Grêmio, depois nós vamos fazer um conteúdo dentro deste espaço ainda para falar do time e outras situações envolvendo o time principal. Mas agora é para falar do Flamengo. Isso mesmo. O Flamengo conseguiu na tarde desta sexta-feira o efeito suspensivo para que Gabigol possa estar no enfrentamento contra o Grêmio domingo, 8h30 da noite, no Maracanã. Enfrentamento esse que está envolto a uma série de situações e a alguma rivalidade, sim. O Flamengo tem nos últimos tempos jogado muito contra o Grêmio e tem nos causado muita dor de cabeça. E Gabigol vai estar no campo mais uma vez. Gabigol que deu uma entrevista na saída de um jogo do Campeonato Brasileiro, se não me engano até mesmo contra o Internacional, e chamou todo mundo de varziano. Foi punido pelo tribunal por 2 jogos e hoje conseguiu o efeito suspensivo que o libera de cumprir esta punição no enfrentamento contra o Grêmio. STJD, mais uma vez, sendo protagonista de alguma situação nessa questão, e então Gabigol vai ser escalado por Renato Portaluppi no enfrentamento contra o Grêmio domingo, como eu disse. Dito isso, vamos para situações envolvendo também conteúdos do Grêmio e da sua base, porque hoje o Patrick foi emprestado ao Brasil de Pelotas. Vocês lembram do Patrick? Aquele meia esquerda que o Grêmio depositava muita confiança, que subiu no ano de 2017 como sendo um dos principais nomes daquele momento do Grêmio. O presidente Romildo, inclusive, disse que ele seria inscrito naquela Libertadores, mas ele não foi inscrito. E mais do que isso, ali ele perdeu espaço, foi aos poucos perdendo. Até que no último ano ele sofreu uma lesão de ligamento cruzado e foi completamente esquecido pelo ambiente do Grêmio. As pessoas já não acreditam tanto que ele possa ter uma resposta positiva no time principal. Voltou para a transição, fez um ou outro jogo, mas não conseguiu se firmar. Estava treinando de forma normal, mas sem ser utilizado pelo time de transição, que tem no lugar do Patrick o Pedro Lucas, que é um dos principais nomes dessa evolução. Pedro Lucas deixou passar a história. Patrick deixou passar a história, e deixando passar, ele acabou sendo colocado numa negociação para jogar a Série B pelo Brasil de Pelotas, ou os jogos que faltam para o Brasil de Pelotas na Série B. Quem está lá? Rildo, que curiosamente joga praticamente na mesma posição do Patrick. São esses jogadores que acabam surgindo, que a gente tem expectativa, que a gente elogia, mas que acabam não conseguindo confirmar. O Rildo, eu tenho muita expectativa ainda, ele está indo muito bem no Brasil de Pelotas. Mas o Patrick, eu confesso que eu já perdi um pouco as esperanças. Patrick que surge junto com Jean-Pierre. Daquele time, em determinado momento, se fez uma ideia de que Jean-Pierre jogasse um pouco mais atrás e o Patrick sendo meio articulador. Patrick não conseguiu ser e Jean-Pierre também não foi. São 2 jogadores que a gente sinceramente acreditava demais e que a esperança nesse momento já se perdeu um pouco. Não acredito mais que nenhum dos dois vá ser o camisa 10 do Grêmio, vá dar a resposta que a gente imaginava, que a gente torcia. São jogadores de muito talento, mas que por outros motivos acabaram perdendo espaço no ambiente tricolor. Outro conteúdo que eu acho muito importante da gente verificar aqui foi que hoje o time sub-20 do Grêmio, ou melhor, o time sub-19 do Grêmio estreou no Gauchão sub-20 lá em Eldorado.
E o que a gente pode referir deste jogo? Lembrando, o time sub-20 do Grêmio, os que têm 20 anos de fato, alguns que têm muito menos de 20, estão jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Este time montado estreou hoje no Campeonato Gaúcho Sub-20 contra o Brasil de Pelotas e venceu por 2-0 lá no CT de Eldorado, 2 gols do Arthur Rocha. Até aí, o que a gente pode referir e como que a gente pode entender isso? Em tese, esse é o time sub-19 do Grêmio. Só que, no time sub-20 do Grêmio, o que está jogando o Campeonato Brasileiro sub-20, tem o Cuiabano, que tem 18. Tem o Ronald, que tem 18. Tem o Zinho, que tem 18. Peguei 3 por cima, sem aprofundar. Pois nesse time sub-19, que é o time que tá e vai fazer o enfrentamento do Gauchão sub-20, tem, e entraram no jogo hoje, Natan e Cauã Kelvin, que tem 16 anos. Ambos fizeram contratos, um em janeiro e um em fevereiro, o primeiro contrato profissional deles com o Grêmio. E em cima disso a gente precisa, obrigatoriamente, refletir um pouco mais sobre exatamente o que eles estão propondo, o Grêmio está propondo em matéria de formação. O Grêmio coloca times muito mais jovens para fazer esses enfrentamentos e a partir daí tentar tirar os talentos, perdendo um pouco a ideia de competitividade muitas vezes, principalmente nas partes finais desses campeonatos, mas dando ritmo para esses jogadores, atuando contra equipes de último ano muitas vezes, que tem times mais fortes fisicamente e que sim, imagina botar um menino de 20 contra um menino de 16, pois foi o que nós vimos hoje com o Natan e Cauã Kelvin, que são jogadores que a gente acredita muito, que são muito talentosos e que a gente tem essa expectativa. Jogaram alguns minutos hoje, devem jogar mais nessas competições e vão aos poucos no enfrentamento contra os mais velhos ganhando espaço. Para muitos, Cauã Kelvin e Natan são os 2 próximos grandes talentos do Grêmio. Eu tenho e coloco na lista em que com certeza constam Cauã Kelvin e Natan, eu coloco na lista o Pedro Lucas, eu coloco na lista o Cuiabano, eu coloco na lista o Ronald, eu coloco na lista o Gabriel, eu coloco na lista o próprio Zinho, que eu particularmente acredito muito. Eu nem falo das realidades, que é, por exemplo, o Elias Manuel, que para mim é uma realidade. É, por exemplo, o Léo Fenga, é também o Rubens, jogadores que estão no time sub-20 brilhando, fazendo grandes competições, grandes jogos, e a gente tem torcido muito. Portanto, essas informações, daqui a pouco a gente volta para falar do time e de uma situação envolvendo mais uma vez o empresário Pablo Bueno com o seu jogador ou mais um dos seus jogadores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.